Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao canal Nave Vida. Sejam todos bem-vindos. E para você que ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Se inscreva, participe e já deixe o seu like logo de início, que nos ajuda a ter mais engajamento. E o nosso vídeo de hoje é o relato enviado por uma pessoa que não quis se identificar. E ela me contou que foi para Sete Além de uma forma bem inusitada. Aliás, ir para lá ou para outra dimensão de uma forma ou outra é sempre algo inusitado. E eu vou narrar em primeira pessoa como se fosse ela falando, tá? E você, tem algum relato que gostaria de compartilhar? Me envia para o meu e-mail, navevida@gmail.com ou navevida@yahoo.com.br ou envia para o meu Instagram. Eu vou deixar aí na descrição os endereços e você já foi parar em Sete Além? Já ouviu falar em Sete Além? O que acha de tudo isso? Então vamos ao relato que não é meu, mas se chama Mini Experiência em Sete Além. Aquele havia sido um típico dia nublado e chuvoso de um outono cinzento, apenas um pouco mais monótono e silencioso do que o normal. Havia certa melancolia no ar e, da minha janela, notei que poucos transeuntes se aventuraram nas ruas daquele final de tarde. Um bando de maritacas grasnava em sua revoada, refugiando-se em algumas das grandes árvores próximas ao prédio onde eu morava. Do quinto andar, no meu apartamento, eu ouvia, vez por outra, o barulho de alguns carros que transitavam nas ruas entrecruzadas, quebrando o silêncio um tanto sinistro daquela tarde. Eu estava sonolenta, mas precisava escrever. Tinha uma matéria pendente e o jornal para o qual trabalhava já havia me cobrado. Precisava entregar até o dia seguinte, preferencialmente pela manhã. Eu, contudo, não iria conseguir, estava com dificuldade, um bloqueio criativo ou burnout mesmo, eu não sei. Sentei-me em frente à telinha e dedilhei as teclas do computador. Havia começado, mas não estava bem. Algo me incomodava. Há algum tempo vinha me questionando sobre o que vinha fazendo com a minha vida profissional. Mas não só, eu estava vivendo uma crise existencial. Eu trabalhava para um grande jornal como colunista nos editoriais sobre meio ambiente, tendências e comportamentos, mas eu estava sentindo a necessidade de alçar altos voos esses que eu nem imaginava quais seriam. Estava desanimada, pois não tinha autonomia sobre os assuntos que escrevia. Eu tinha que seguir as regras do jornal, que eram bem claras: respeitar as ideias dos donos, atender aos desejos dos clientes, ouvir a exigência dos patrocinadores e satisfazer o público em geral. Se o assunto fosse mais polêmico, eu teria que falar somente aquilo que não ferisse aos interesses de quem estava à frente de toda a situação, ou seja, da diretoria do jornal, mas sem falsear a verdade. Seria isso possível? De minha parte, eu não estava mais sabendo fazer isso sem pelo menos omitir parte dos fatos. E em minha defesa, posso afirmar que a minha crise era bem justificada, porém eu precisava do emprego. E afinal, o mundo é assim. Mas até quando eu iria conseguir atender às exigências de todos menos a mim? Senti vontade de me exercitar um pouquinho, saí do apartamento e fui em direção ao elevador com a intenção de ir até a academia que ficava no andar térreo do edifício. E enquanto caminhava pelo corredor, pensei: nossa, esse corredor parece estar mais comprido do que o normal. Cheguei em frente à porta e chamei o elevador e quando ele chegou estava vazio. Achei estranho, pois naquele horário sempre tinha gente chegando do trabalho ou da escola ou saindo para ir até a padaria, ao mercado, para levar os cachorros a passear. Mas pensei que naqueles dias as pessoas estivessem mais intocadas em seus aconchegos do lar e até chegaram mais cedo em casa. Entrei no elevador e apertei o botão do térreo,
As portas se fecharam, o elevador começou a descer e eu senti um enorme frio no pé da barriga e no plexo solar. Naquele momento, a sensação causada pelo deslocamento do elevador no vácuo parecia estar bem mais acentuada do que o normal. Mas eu estava no quinto andar e aquela sensação surgia em mim quando havia muito mais andares a percorrer, o que não era o caso. Mas que coisa ainda mais estranha! O elevador parecia estar levando muito mais tempo para chegar ao térreo. Olhei para os botões e tudo parecia estar correto. Bobagem! Devia ser apenas uma impressão minha. O elevador parou, a porta se abriu, senti uma leve vertigem e imediatamente saí para o corredor. Que alívio! As luzes estavam piscando no corredor, mas quando eu prestei mais atenção ao local, notei que aquele não era o piso térreo, mas nada ali marcava qual era o andar. Como assim? O elevador havia descido, isso eu sabia, porém não se via a recepção, nem a sala comum, nem as portas que davam para os jardins, nem para a academia. Mas como? Como o elevador pareceu ter demorado tanto para chegar ali, abrir a porta e, no entanto, ainda não havia chegado ao térreo? E que andar era aquele? Naquele andar só havia 5 portas com números de 1 a 5, mas até onde eu sabia, em cada andar havia 10 apartamentos. Cada um tinha uma porta de entrada. Eu já havia ido ao primeiro andar e em outros andares e sabia que eram todos iguais ao meu, do quinto andar. Eu olhei ao redor, as luzes estavam fracas e piscando. Apesar da curiosidade, achei melhor sair dali e voltar ao elevador. Vi que ambos os elevadores não estavam mais naquele andar. Apertei os botões e fiquei esperando e nada. Chamei novamente e nada. Bem, resolvi ir pelas escadas, né? Ao menos a localização da porta contra o incêndio eu estava vendo direitinho. Corri até lá e me pus a descer. A iluminação estava também oscilante e fraca, mas continuei. Desci os 2 lances de escada e ela terminava em frente a uma porta. Não tinha mais escada para descer e pensei, mas não teria que ter mais escada e mais 2 portas para dar acesso para os 2 pisos da garagem? Abri a porta e era a garagem. Levei um susto, parei e pensei, cadê a entrada para o térreo? Então tive a ideia de sair dali pela garagem, mas para sair dali eu precisaria do controle da porta da garagem que estava no carro e eu não havia trazido as chaves do carro comigo. Não tinha viva alma ali comigo, não havia ninguém para quem eu pudesse pedir ajuda. Respirei fundo, senti uma forte pressão em minha cabeça e eu estava zonza, mas conseguia raciocinar. Dei uma boa olhada ao redor da garagem e notei que eu não estava reconhecendo nenhum dos carros ali. Eu estava achando tudo aquilo muito estranho. O ambiente estava meio escuro, mas apesar da fraca iluminação, dava para ver que o ambiente estava muito sujo, além de que os carros estavam empoeirados. Dei uns passos e fui ver onde o meu carro estava estacionado e, para minha surpresa, não o achei. Havia 2 pisos de garagem, o meu era o primeiro. Então aquele era o piso 2, onde eu não costumava ir. Por isso tudo estava estranho, pensei. A porta por onde eu saí, na minha cabeça, devia ter dado acesso ao térreo. Será que desci para o 2º piso da garagem sem perceber? Isto é, eu teria de ter passado por 2 portas antes de chegar no 2º piso da garagem. Bem, o fato é que realmente eu fui até o final da escada. Só pode ser isso, eu passei da entrada para a recepção no térreo e passei da entrada para a primeira garagem e não vi. Como fiz isso? Eu não sei. Muito aflita com aquela situação, retornei até a porta que dava acesso à escada e pensei, tenho que confirmar se realmente passei por 2 portas sem notar. Não, eu não me lembro de passar por outras portas. Não, eu não fiz isso. Eu estava incrédula. Eu já estava bem confusa quando abri a porta. Confirmei que estava no final da escada, não havia nem mais um lance para descer, só me restava mesmo subir a escada. Subi os 2 lances de escada, prestando muita atenção se não haveria alguma porta entre um lance e o outro.
mas não havia mesmo, era apenas parede. Não sabia se me sentia aliviada por não ter perdido esses acessos ou mais angustiada, porque afinal, se não tinha esses 2 acessos, significava que eu sairia novamente naquele andar esquisito que eu supunha ser o primeiro andar. Continuei subindo e foi isso mesmo que aconteceu. Saí de volta no andar onde eu estava antes. Apesar de ter previsto isso, eu gelei. Como é isso? Cadê o primeiro piso da garagem? Cadê o térreo? Para onde eu vou agora? Parei, pensei por uns segundos e ponderei. Nada disso faz sentido. Tenho que me acalmar. Eu acho que estou dormindo e estou tendo um sonho lúcido, embora eu não me lembre de ter me deitado em nenhum momento. Será que eu apaguei, desmaiei? Me belisquei com força e senti doer. Então eu pensei, não, eu não estou dormindo, eu estou acordada mesmo, eu estou num sonho dentro de outro sonho, será? Respirei profundamente e disse a mim mesma, se acalme e pensa primeiro no que vai fazer, plano A, plano B e plano C. Primeiro plano A, vou até o elevador, se ele ainda não estiver no andar, chamo o elevador. E depois, entro nele. Eu percebi que estava com medo de entrar no elevador novamente. Poderia ir pela escada, mas também não achei interessante continuar subindo pela escada mal iluminada até ao 5º andar, embora fosse esse o meu plano C. O meu plano B seria o seguinte, se acaso o elevador não subisse no andar quando eu o chamasse, como aconteceu anteriormente, eu executaria o plano B, que seria descer novamente pela escada e pegar um dos elevadores na garagem. E pensando nisso, um calafrio percorreu minha espinha de norte a sul. Enquanto estive andando pela garagem, eu não havia visto nenhum elevador. Será que não prestei atenção e passou despercebido? Segui com o plano A e, para o meu alívio, os 2 elevadores estavam lá, naquele mesmo andar. Então eu olhei em volta e a situação era a mesma de antes. Aquele andar mal iluminado, com apenas os apartamentos de números 1 até aos 5. Pensei que talvez, se eu tocasse em um dos apartamentos, alguém poderia me dar uma explicação mais racional. Mas aquilo não fazia nenhum sentido e achei que pedir ajuda me custaria a minha reputação. Eu ficaria conhecida como a doida do 5º andar. Porque qual o sentido de tudo isso? Eu estaria em outro lugar, mas como? Hesitei, mas entrei no elevador e apertei o 5º andar. O elevador demorou na subida ainda mais do que quando desceu. Eu senti que estava aumentando cada vez mais aquele friozinho na barriga. Eu fui perdendo o fôlego e fiquei cada vez mais zonza. A visão escureceu, não vi mais nada e desmaiei. Senti quando caí no chão do elevador e tudo se apagou, silêncio total. Então eu me vi flutuando enquanto meu corpo estava ali caído no chão do elevador e percebi que estava sonhando. Alguém no sonho me socorria enquanto me dizia: não era para você estar aqui, você não viu a seta? Olha a seta. Eu, do plano do observador, vi que um rapaz me carregou para fora do elevador e repetiu: tá vendo esta seta? Olhe o que está escrito nela. Eu me via sentada no chão, acordando e sendo apoiada por essa pessoa, um rapaz que eu nunca vira antes. Eu olhei para a parede, para onde ele estava apontando e vi na parede um sinal vermelho em forma de seta. E nela estava escrito com letras pretas com contornos dourados que pareciam estar pulsando. 7 além. E o rapaz continuou: quando você vir qualquer coisa diferente, fora do comum, em qualquer local que estiver, procure por um sinal. Possivelmente um portal para 7 além poderá se abrir nesse momento. Em momentos assim, não atravesse nenhum umbral ou soleira, não vire à esquerda ou direita, não desça, não suba, espere. Se puder, feche os olhos e aguarde. Essa abertura poderá durar segundos ou horas, mas em algum momento ela vai se fechar e tudo voltará ao normal. Mas se você vier parar aqui novamente, também espere, se acalme. O portal se abre de tempos em tempos em um mesmo espaço físico, dando a chance de se escapar. Mas para voltar, só Deus sabe. É preciso ter um pouco de sorte, tem aqueles que não encontraram retorno. Eu me via do alto a olhar
para além daquela confusão toda e, sem entender nada, apenas lhe perguntei: Sete Além? O que é? Onde é Sete Além? Era normal eu ter lhe perguntado, afinal eu nunca tinha ouvido falar desse lugar, Sete Além. Mas nesse momento tudo se apagou e novamente passaram-se alguns segundos de silêncio e escuridão total. De repente comecei a ouvir um burburinho e alguém ao meu lado dizendo para as outras pessoas: passei água nos pulsos, na nuca e têmporas dela. Ela estava voltando a si. Abri os olhos e era minha vizinha, dizendo que eu havia sofrido um desmaio. Segundo ela, quando ela abriu a porta do apartamento, me viu caída no chão e veio correndo até mim, me socorreu e logo eu abri os olhos. Levaram-me de volta ao meu apartamento e me deitaram no sofá. Meus vizinhos me fizeram chá e em seguida me levaram ao hospital. O médico disse que provavelmente foi cansaço e estresse e me indicou vários exames que só confirmaram o que ele já havia dito. Sim, eu precisava tomar algumas atitudes quanto ao meu futuro, mas realmente o que foi aquilo tudo? Foi sonho, devaneio, alucinação? Eu nunca ouvira nada sobre Sete Além, mas depois disso pesquisei e vi que há muitos relatos a esse respeito. Que loucura! As pessoas se perdem e chegam nesse mundo paralelo, alguns não conseguiram retornar de lá. E eu consegui, mas não tenho ideia de como tudo isso aconteceu. Eu não contei nada daquilo para ninguém, pois não quis correr o risco de ser taxada de maluca. Mas quem era aquele rapaz? Eu não vi muito bem o rosto dele, mas se o visse novamente eu o reconheceria, tenho certeza. E quanto ao desmaio, sei que foi real, mas até onde foi o real e em qual parte foi real? Tudo que aconteceu antes da minha vizinha me socorrer foi real. Eu acredito que o rapaz realmente me retirou de dentro do elevador e só depois a minha vizinha me viu caída no chão do corredor, porque tudo aquilo foi muito real. Não acredito que minha mente inventasse toda essa história. Teria sido uma EQM, que é uma experiência de quase morte, que me levou até Sete Além? Não sei, mas sei que tudo isso que aconteceu comigo foi muito real. Então, minha gente, cuidado, Sete Além existe mesmo. É bom sabermos que há portais para sair de lá, assim também como há os que nos levam para lá. Mas temos que prestar atenção nos sinais que podem evitar de irmos para lá sem querer ou nos ajudar a chegar lá para quem quiser. E você tem algum relato? Envie para o nosso canal, nos endereços que estão na descrição. E se tiver bastante procura, vamos começar um novo quadro de relatos no nosso canal. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de dar o seu like, participe e nos conte se você já foi para Sete Além ou para qualquer outra realidade paralela. Deixe aí seus comentários. Partiu na vida e um beijo no seu coração. Mua!